Você já parou, respirou fundo e pensou: finalmente eu estou bem, estou em paz, não devo satisfação a ninguém, não estou correndo atrás de aprovação, estou no meu canto, no meu ritmo, construindo a minha vida em silêncio. Aí, do nada, surge um problema, uma discussão que não faz sentido, uma provocação que veio do nada, uma situação criada do zero por alguém que parecia incomodado exatamente com o fato de você estar bem. Isso não é coincidência. Nesse vídeo eu vou te explicar porque a sua paz incomoda as pessoas ao seu redor e o que fazer quando isso acontece. Porque a paz masculina gera reação nas pessoas ao redor. Existe uma coisa que poucos falam com clareza: um homem em paz é uma ameaça para quem vive no caos. Não porque ele fez algo errado, mas porque a existência dele é um espelho para as outras pessoas. Quando você para de reclamar, de pedir, de correr atrás de validação, você se torna diferente. Porque as pessoas sempre estão correndo atrás de validação, querendo a aprovação dos outros. Pessoas que nem estão nem aí para elas. Mas quando você para de ser essa pessoa, que você não anda junto com a manada, você se torna destacável, diferente. E as pessoas ao redor que ainda vivem nesse ciclo começam a se sentir desconfortáveis. Isso acontece com amigos que somem quando você melhora de vida. Já viu quando você compra um carro, você tá ganhando bem, aí certos amigos se afastam? Isso acontece muito com familiares que aparecem com um problema justamente quando você tá tranquilo. Você tá de boa, os caras já chegam do nada com um BO pra você resolver, só porque eles viram que você tá tranquilo. E acontece muito dentro de relacionamentos também. O homem que encontrou paz própria para de ser controlável. E tem gente que não sabe lidar com um homem que não pode ser controlado. Eu não estou falando aqui de teoria, eu estou falando de algo que acontece todo dia na vida de homens reais, entendeu? Eu já presenciei isso comigo mesmo. Quando você tá em paz, incomoda. Pode reparar pra você ver. Tem um outro vídeo no canal aí que eu falo um pouco sobre isso também, porque o homem, quando ele chega em casa, que ele só quer descansar, que a pessoa, a digníssima, vê o cara em paz, ela já começa a implicar com o cara, fala que o cara não ajuda, que o cara tem que fazer isso, fazer aquilo outro, porque ela não pode ver o cara em paz. O cara não pode ter um minuto de sossego. E incomoda, entendeu? O cara tá tranquilão. Às vezes, até em questão de relacionamento mesmo, quando a mulher vê que você é muito tranquilo, ela acha que tem algo errado. Você tá traindo, você tem outra. A pessoa simplesmente não pode simplesmente aceitar que você é um cara tranquilo, cara. Você é um cara de boa. Se você é um cara muito tranquilo, alguma coisa de errado tem, entende? Se incomoda. Já aconteceu isso comigo. Por eu ser muito de boa, a pessoa vivia com lereia comigo, porque, sei lá, não sei qual era o problema dela comigo, porque eu era muito tranquilo, cara. Eu não era um cara de ficar aceitando migalhas, de ficar correndo atrás de aprovação de ninguém, principalmente dessa pessoa com quem eu estava me relacionando. Então, eu era diferente das outras pessoas. E eu acho que isso causou esse comportamento dela. O erro que a maioria dos homens comete nessa situação é tentar resolver o conflito abrindo a mão da própria paz. É o que muitas vezes as pessoas costumam fazer, né? Você acaba saindo da sua paz ali, sua paz espiritual ali, para tentar resolver algum conflito. Você está bem, surgiu a provocação, aí você entra no jogo, responde, reage, tenta explicar, tenta provar que você não fez nada de errado, e no final das contas você perdeu exatamente o que tinha conquistado: o seu equilíbrio, a sua paz. Isso aqui é o que exatamente aconteceu comigo no meu relacionamento. Aí você estava em paz, tranquilo, de boa, vivendo sua vidinha, sua rotina, aí surge uma provocação, algum problema, aí você entra no jogo, tenta resolver o conflito, responde, reage, tenta explicar, e aí tu já saiu lá da sua zona de paz. E sabe o que é mais cruel nisso tudo? Muitas vezes a provocação não tinha nem solução, cara. Não era sobre o que parecia ser, era sobre te tirar do seu centro, era sobre te fazer provar que você ainda pode ser movido. O homem em paz, que reage a qualquer provocação, não está em paz de verdade. Ele está só esperando a próxima tempestade chegar. A paz de verdade não é a ausência de conflito, mas é a capacidade de não ser destruído por ele. Como proteger a sua paz sem virar pedra e sem virar escravo? Verdade 1. A sua paz vai incomodar. Aceita isso primeiro. Para de esperar que as pessoas ao seu redor fiquem felizes com a sua evolução. Algumas vão ficar, mas outras, especialmente as que se beneficiavam da sua instabilidade, vão criar problema. Isso não é sinal de que você errou, é sinal de que você mudou. E a mudança, eu já percebi que ela sempre gera resistência
experiência de quem ficou parado. Segunda verdade. Não, toda provocação merece resposta. O homem que responde a tudo prova que qualquer um tem o poder sobre ele. O homem que escolhe quando reagir e quando ficar em silêncio, esse é o homem que ninguém consegue desestabilizar facilmente. Silêncio não é fraqueza, pelo contrário, é força e muita. É seleção. Você decide quem entra no seu mundo e o que fica do lado de fora. A terceira verdade, paz de verdade, não significa aceitar tudo. Tem homem que confunde paz com passividade. Fica quieto, engole tudo, deixa passar. Eu já fui esse cara, mano. Isso aqui é uma parte que faz eu lembrar muito bem, que eu já fui isso aí. Eu já fui o cara que confundia paz com passividade, que ficava quieto, que engolia tudo, que deixava passar, largava pra lá, entendeu? Mas não significa isso. E a gente chama isso de paz. E não é. Isso é supressão. Que paz de verdade é você saber o que aceita e o que não aceita. É ter limites claros. Eu, em questão de relacionamento, cara, eu era assim, cara. Eu deixava as coisas pra lá, ficava quieto, engolia, deixava passar, pra não gerar briga, pra tentar fazer dar certo, pra não, sabe, não ser o chato, pra tentar realmente não entrar em conflito. E isso só piorava as coisas, entendeu? Porque não adianta vocês falar, não, eu tô em paz, deixa isso pra lá. Certas coisas, cara, você não pode ficar só engolindo tudo, deixando passar, entende? Eu sei que você quer ter paz, é um cara tranquilo, mas certas coisas você tem que realmente enfrentar e se expor. Você tem que falar, porque se você ficar agindo com passividade pra tudo, é aí nessa hora que as pessoas começam a te testar e testar seus limites, porque você não coloca limites, e aí a pessoa começa a te tratar de maneiras que você não agrada, começa a te usar, começa a fazer de bobo. Não porque algumas pessoas são sem vergonhas mesmo, mas outras é porque vê que você não põe limites e as pessoas vão só testando. Até que chega no momento que aconteceu comigo que você explode. Eles conseguem te tirar da sua paz de verdade, do seu equilíbrio de paz interior, e você explode, você estressa, você faz igual eu fiz. Termina um relacionamento de muitos anos porque você não colocou limite desde o começo, aí ficou empurrando aquilo com a barriga e foi passando os anos e a coisa foi só ficando pior. Até chega uma hora que o tu explode e acaba com tudo. Já era. Acabou o relacionamento, acabou tudo, já era. Porque a pessoa também não teve senso. E você também não botou limite, porque você engolia tudo e deixava passar. Então, eu quis mais pontuar essa parte porque eu vivi isso, né? Então, eu queria passar um pouco também da minha experiência aqui. Então, acabando de completar tudo isso, é você conseguir dizer não sem culpa e sem medo, entende? Você pode dizer não sem culpa e sim sem medo. Um homem com limites não é agressivo, ele é respeitável, entende? Por isso que eu falei com você, que quando você põe limites, as pessoas te respeitam, ou elas ficam na sua vida, ou elas simplesmente se afastam. Aí você já sabe logo de início, em vez de você ficar empurrando com a barriga igual eu empurrei, depois de tantos anos, as coisas só pioraram, entendeu? Porque você não colocou limites claros desde o início. Foi deixando a pessoa se acomodar e te testando, até chegar uma hora que você já não estava satisfeito, incomodado com aquela situação e você explodiu. Verdade 4. O homem em paz é um homem difícil de manipular. Eu falo isso, cara, por experiência própria, mano. Porque quando você é um homem em paz, que você não tá correndo atrás de validação, não tá preocupado com certas coisas, as pessoas não te usam, não te manipulam, entendeu? Vou dar um exemplo. Quando você não é um cara desesperado por relacionamento, eu preciso encontrar uma pessoa e tal, não vou ficar sozinho e tal, você não tem medo da solidão, não tem medo de ficar sozinho, você sabe conviver com sua própria companhia, você já sabe como que é a solitude, você tem seus hobbies, você sabe, você é uma pessoa que é difícil de ser manipulada, entendeu? Porque você não é uma pessoa, como a gente diz, que é emocionada, que é fácil de ser enganada, porque tá desesperado, entende? Onde o ponto que eu quero chegar. Eu sei disso porque eu percebi quando eu fiquei nesse estado, eu percebi como que isso me transformou. E esse vídeo vai te transformar também, porque se você já passou por isso, você sabe, tá se identificando com o que eu tô falando, ou talvez se você ainda não passou, se você estiver passando, você vai entender também, né? Ou se você ainda não passou, espero que não passe.
passe, né, por certas coisas, as coisas negativas que eu disse aqui que acontecem, né, quando o homem está em paz, que incomoda. E quando você não precisa de aprovação, não pode ser comprado com elogio. Quando você não tem medo de ficar sozinho, você não pode ser ameaçado com abandono, porque você não se importa se vai ficar sozinho ou não. Se a pessoa quiser ir, que vá, entende? Que você não vai ser manipulado por essas coisas. E quando você conhece o seu valor, como eu comecei a conhecer o meu valor, porque às vezes a pessoa se diminui para se encaixar na vida das outras pessoas, em questão de um relacionamento que você tem, às vezes você se rebaixa, se diminui para encaixar na vida da pessoa, entende? Você não vê o seu valor, você só vê valor na pessoa, você coloca a pessoa no pedestal e quando você tá no chão, entende? E sabendo que você também é uma pessoa que tem muito valor, que você é uma pessoa especial, só que muitas das vezes você não vê isso, entendeu? E aí, nesses momentos, quando o homem tá em paz, entende? Ele começa a reconhecer o seu valor, ele não aceita ser tratado abaixo dele. E essa é a razão pela qual a paz masculina incomoda tanto. Ela torna o homem livre. E o homem livre não se controla fácil. Porque muitas pessoas, principalmente na questão de relacionamento, sempre tem uma pessoa que gosta de querer controlar a outra, que não pode conversar com fulano, que tem que ficar dando explicação de tudo que você faz, onde você foi, com quem você estava, entende? A pessoa quer te controlar. E o homem em paz, ele é difícil de controlar. E isso incomoda, entende? O cara que, às vezes, o cara não tem ciúme. Eu era esse caso, eu era um cara que eu não tinha ciúme, eu não ficava com ciúme bobo, sabe? Nos meus relacionamentos amorosos, quantas vezes as minhas ex perguntavam pra mim, você tem ciúme de mim? Porque eu não demonstrava. Eu era um cara em paz, eu era um cara de boa. E se incomodava, porque, entendeu? Elas achavam que eu não gostava, parece que você nem gosta da gente. Mas não, é porque eu era um cara em paz, velho, entende? Eu era de boa. E elas ficavam incomodadas porque eu não era ciumento, eu não era chato, entendeu? Nessa parte. Entende como é que é engraçado isso? O mundo, ele vai continuar tentando te tirar do seu centro. Sempre vai ter uma provocação nova, entende? É igualzinho quando aquele homem que não quer saber mais de relacionamento, tá vivendo o seu próprio caminho, correndo atrás dos seus objetivos, se desenvolvendo, e de repente chega alguém com uma provocação. Uai, não vai casar não? Entende? Pode tentar te tirar do seu centro. E as namoradas, não sei o quê. Sempre vai vir alguém querendo te tirar do seu centro, incomodado com a sua paz, porque você vive de boa ali e você não tá preocupado com isso. E tá vivendo bem, feliz. E às vezes, esse momento, você tá prosperando, você tem mais dinheiro, você tem carro na garagem, tem uma boa casa, e o cara tá incomodado porque tu tá sozinho ali, entende? Você mesmo que tá sozinho não tá incomodado, e o cara que às vezes tem uma pessoa tá incomodado porque você tá sozinho, entende? Sempre vai ter uma provocação nova, uma situação criada do nada, alguém que aparece exatamente quando você estava bem, para lembrar que você ainda pode ser afetado. Mas cada vez que você passa por isso, sem perder o equilíbrio, você prova algo para você mesmo, não para eles, para você. E eu falo para vocês, o homem que encontrou a própria paz não precisa anunciar isso para ninguém, não precisa postar, não precisa provar, as pessoas ao redor percebem. E é essa exatamente essa sensação que incomoda, essa percepção que incomoda eles, é exatamente essa. E eu digo para vocês, continua no seu caminho, em silêncio, com foco, sem pedir licença para ninguém para estar bem. Igual eu tô tentando ser, né, um cara em paz, tranquilo, sem me preocupar com nada, sabe? Ser um cara mais de boa. Já sou, mas eu tento ser em todas as áreas. Mas me conta aqui nos comentários. Você já perdeu a sua paz por causa de alguma situação que não merecia a sua energia? Me fala aqui que eu quero, sabe? Eu vejo todos os comentários, eu leio todos. Até que o canal ainda é pequeno, né? Então não tem como não ler todos, né? E o que você faria de diferente hoje? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que esse papo aí tenha sido esclarecedor. Manda para alguém que você acha que gostaria de ouvir isso. Se inscreve no canal, deixa o like para fortalecer, que ajuda muito aí no nosso crescimento. E até a próxima.